Estamos de volta com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz, uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão de Maceió. Meu caríssimo Valverde, qual a avaliação que você faz do primeiro bloco, casando com o nosso movimento? Esse casamento é um casamento... Microfone. É um casamento, inclusive, no plano de Deus. O Laerte estava colocando uma coisa importante sobre as drogas e sobre esse momento. Veja mesmo, os pais dizem, eu sou amigo do meu filho. James, o pai não é para ser amigo do filho. Você que está me ouvindo, você é um educador do seu filho. Você tem que ser coerente entre o que você diz e o que faz. Olha, se você tem medo que o seu filho entre na droga, e faz medo mesmo, que é irreversível, é terrível as drogas, mas é um grande prazer. Como você vai proibir a você próprio de também ser um drogado? Você acha que você fumar não é droga? Você acha que beber seu whiskyzinho sem controle também não é droga? Tomar sua cervejazinha, seu vinho, fim de semana com seus amigos, aquela bagunça em casa, com palavrões, com tudo que... com piadas horríveis. Pai, você é um sacerdote da igreja doméstica, meu irmão. A igreja doméstica foi a primeira igreja que existiu. Cristo faz a igreja doméstica. Então, se você não consegue dar um bom exemplo, moderar a sua bebida, abolir com os vícios, cigarro é um vício, gente. Não faz bem a ninguém. É igual crack. Não consigo deixar o cigarro. Se você não consegue deixar seu cigarro, não consegue deixar sua cervejinha sem controle dos finais de semana, como que seu filho não come crack com outras drogas também? Seja coerente. Eu acho, James, que o movimento, os grupos de base têm essa grande responsabilidade. Exatamente. Os pais começaram a aprender com os outros pais a vencer os problemas. Essa é a riqueza do grupo de base. Trocar experiências. Ali é uma psicoterapia em grupo. Laerte deve saber bem disso. Então, trocando experiências, as mães, nós no Grupo Vida fazemos, inclusive, reuniões. As mães se reúnem e os pais se reúnem sobre o mesmo problema. E depois, vamos discutir em conjunto. Qual seria a solução? Se um casal está com problema, abre para o grupo, porque o grupo tem segredo. Nós temos um juramento de que o que se passa no grupo não deve nunca sair daquele grupo. Então ali nós desabafamos, aprendemos. E as nossas experiências do movimento, dia a dia estamos crescendo. Chegamos a momentos como esse. Onde trocamos experiência com pessoas especializadas para dia a dia aprendermos a ser pai. A gente aprende a ser médico, advogado, engenheiro, psicólogo, mas ninguém ensina a gente a ser pai. É o dia a dia, gente. Eu gostaria de saber do professor Laerte como e por que, já foi dito, mas eu gostaria de aprofundar mais. A droga, ela chega na casa da gente e só vem se aperceber dessa realidade quando a coisa já está enraizada. Aí já é fazer milagre. Mas temos que correr atrás para fazer esse milagre. Como explicar? Como explicar, Laerte? É verdade. Os centros de recuperação de pessoas adidas, eles dizem que o pai só vai tomar conhecimento de que o filho usa droga 1 ano depois que o filho está usando. E onde é que está o problema? É justamente a falta de olhar no olho, de ter convivência familiar. Eu não conheço meu filho, eu não sei o que está acontecendo dentro dele. E aí só vai aparecer quando a coisa começa a ficar grave. Então essa convivência familiar, nós acabamos com a mesa da sala, infelizmente. Né? Um cliente me disse, Laerte, a mesa da sala na minha casa agora é decorativa. Porque cada um come numa hora diferente, cada um dorme numa hora diferente. E um pai uma vez me procurou e disse, Laerte, o meu filho olhou para mim e disse, pai, você tirou o bigode? E eu fiquei assustado com isso. E veio me procurar a partir daí. Eu falei, mas por quê? Porque eu já tirei o bigode há 1 ano. Quer dizer, agora que meu filho olhou na minha cara, que eu dei a chance de olhar para o meu filho. Então esse olhar para o filho, esse escutar o filho, ser modelo para um filho, ser admirado por um filho. Hoje a nossa filha vai admirar Daniela Mercury, pelo amor de Deus. Né? Vão adorar pessoas drogadas, que vão morrer de drogados. Quais são os ídolos? Pai não é mais ídolo por quê? Por que pai não é mais ídolo para o filho? A mãe não é mais ídolo para a mãe e para o filho? Essa ausência de integridade paterna e materna. O pai saiu de casa,
É um absurdo hoje se entender que a família carente, a família pobre, o pai não está mais lá. E a gente sabe que a garotada drogada e que está no tráfico não tem o pai dentro de casa, essa figura masculina, positiva, integrada no sistema familiar. A gente precisa voltar a dar valor a essa imagem perfeita. A imagem, conversar com o filho. Pois é, escutar, ter tempo. O amor requer tempo. Se a gente não tem tempo, a gente não vai amar ninguém, nem a nós mesmos. Tão atarefados com o tempo. Agora, eu gostaria, agora vem uma ideia aqui, é o seguinte, o nosso tempo, a gente não tinha muito diálogo. O pai é aquela autoridade. Lá em casa, papai foi uma autoridade. Eu tinha respeito ao meu pai. Era assim, sim, não, não, bença papai, bença mamãe. Pô. A gente tinha mais liberdade de diálogo com a mãe. E com os amigos da rua. Na escola, no catecismo, na igreja. Mas dentro de casa não. Quer dizer, houve inversão de valores, Led? Não, a gente não tinha o diálogo falado. Mas nós admirávamos o nosso pai. Ele era um ídolo. O meu pai olhava para mim e eu já sabia o que meu pai queria. O confiança, respeito, né? Existia. Meu pai era admirado. Os pais da comunidade eram pessoas importantes. O professor era muito importante. Exatamente. A minha primeira professora, Dona Juraci, uma negra, maravilhosa. Eu me recordo lá no Colégio Guido, o Cajueiro sabe disso, o responsável pela TV aqui, TV Canal 22, quando o diretor, o professor chegava, todo mundo se levantava, sinal de respeito. Manuel, do seu tempo também foi assim, né? Também foi assim, e aí eu me lembro até dos nomes das minhas primeiras professoras. Todas já morreram, né? Algumas delas, depois eu tive contato com os filhos, né? A mãe do Antônio Arecipo, a mãe de Mário César Amaral, né? Maria da Penha, lá no colégio, no grupo escolar Pedro II, na Praça de Deodoro, naquela escola querida, que foi doação. Hoje é a Academia Lagoa de Letras, lá. Eu estudei lá também. Professora Maria Emília. Maria Emília, que foi doação de Pedro II a Alagoas. Isso é bonito, né? A época do puxa-puxa, é verdade. É verdade. Quer dizer, a gente tem história, né? Nós temos história para contar, nós temos pessoas significativas na nossa vida. Nosso pai, nosso professor. A escola hoje está falida, abandonada, o professor está lá embaixo, estressado, doente, as pessoas, os adolescentes sem escola. O Brasil diminuiu o número de alunos no ensino médio. Inclusive alunos drogados também. Pois é. Ameaçando e tudo. Professora Noélia, como desconfiar que o filho está se drogando já? Bem, ele dá sinais, né? Como já foi falado aqui, né? Essa questão de não estar junto, da quebra de vínculos, ele dá sinais como rendimento escolar baixo, né? Quando seu filho tiver com um rendimento escolar baixo, não quer dizer que ele esteja usando droga, mas é um dos sinais. Comportamento, né? Quando você muda um pouco de comportamento, quando você chega em casa, chega de alguma festa, vai direto para a cama, né? Porque ele não falou com ninguém, porque ele está se isolando. Às vezes as próprias amizades, né? Esse olhar no olho, por exemplo, almoçar junto ou jantar junto, ter alguma refeição junto, que você olhe para o seu filho e veja nele um ser humano, não uma pessoa que você vai dar tudo por dar. Então, isso é que deve acontecer. A família tem que estar presente, observando os comportamentos do seu filho, vendo com quem esse filho anda, vendo como esse filho está na sua vida escolar, né, na sua vida comportamental, para poder você ter você conseguir entender que ele está usando droga, porque como já foi dito aqui, a maioria das vezes, quando vem os sinais, já tem 1 ano, 2 anos de uso, e muitas vezes são eles mesmos que dão os sinais. Eles colocam a maconha no local, que alguém vai ver, aí vai dizer que não é dele, é do amigo, né? Isso aí são sinais que eles dão para que, olha, eu estou usando droga, né? Eu estou precisando de ajuda, mas às vezes a própria família não vê isso por conta dessa quebra de vínculos que está acontecendo, né? Então é esse resgate de família que tem que haver de alguma forma, né? Essa família funcional que não está mais existindo, né? Por exemplo, eu estudei no Colégio São José. Nós tínhamos, nós íamos à missa dia domingo, nós almoçávamos juntos, eu dava benção a meu pai, benção a minha mãe. Esse respeito não existe mais, né? Porque cada um vai para um lado, a figura do hoje pai... Hoje nem bom dia se dá mais.
Nem bom dia se dá mais, é isso aí. Cada um por si, Cada um por ninguém si, com ninguém. fica complicado dessa maneira. Mas detectado, professor Laerte, que o filho está mais ou menos, o que fazer? Pois é, né? Hoje nós temos, graças a Deus, em Maceió, já temos em Arapiraca também, o grupo Amor Exigente. O Amor Exigente é um trabalho muito bonito, de voluntariado, ligado à espiritualidade, mas não tem ligação com nenhuma religião, quer dizer, é pluralista, não tem vínculo político, não tem nada. Tem as pessoas que chegam, como o colega estava dizendo, é um lugar onde se reúnem pessoas para dividir dores e amores, para dividir alegrias e tristezas com a segurança do sigilo. Quer dizer, porque esse mundo de fofoca aí, às vezes impede que a gente fale com o vizinho, porque o vizinho vai falar com o outro, e a gente se perde nisso. Então agora, esse sentimento de comunidade está se reunindo em grupos da família cristã, no Amor Exigente, esses movimentos, o AA, que é um movimento também muito bom. Quer dizer, a família precisa, não adianta você achar, é meu filho que tem um problema. Não, a família está disfuncional, então a família precisa ser cuidada, porque senão o pai culpa a mãe. Ah, foi você a culpada, você não sei o quê. Adoece a família toda quando uma pessoa tem um problema. Então, a família precisa ser cuidada. Se a família se cuida, consegue recuperar. Se a família não se cuida, outros vão adoecer junto com esse jovem, ou com esse adulto, ou com essa criança. Hoje a criança de 12 anos já está se envolvendo com droga, infelizmente. E a escola, minha escola está totalmente alienada da droga. O professor não sabe como lidar com esse problema, a orientação, o currículo da escola não trabalha com a saúde, a espiritualidade saiu da escola, infelizmente, né? Não se fala mais de Deus na escola, parece que é pecado falar de Deus. É o Estado laico. É o Estado e laico. Acabou-se. É a sociedade que se dane. Pois é. É a sociedade que se dane. Isso. Entendeu? Essa espiritualidade a gente não deve perder nunca. Agora, Padre Manuel Henrique, eu aqui pensando, eu acho que a paróquia tem um grande sentido social ali, porque através da vida paroquial é possível, através dos grupos da paróquia, a gente tentar e ajudar a sociedade a soerguer esse sentimento de família. Não tenha dúvida. Lá na Ponta Verde, foi por onde eu passei ultimamente, você também me conheceu, estivemos juntos ali muitas vezes. Ali a gente viu nascer alguma coisa nova. E uma das coisas mais bonitas que eu vi foi a paróquia, a comunidade, acolher os moradores de rua, James. Que despertar social tão importante, aquele segmento puxado pela sede lá da paróquia e por outros componentes, trouxemos para dentro da igreja. Eu admiro como a comunidade dita, não é, classe média, a comunidade aceitou lá dentro na missa aqueles indivíduos, mulheres também, alguns jovens. Isso foi muito importante para um despertar social. Até que naquele momento começou a grande crise de matança de moradores de rua em Maceió, a ponto do Ministério da Justiça ter vindo a Maceió para mediar, para encaminhar soluções. Aquele momento foi um momento de chamada muito importante que a paróquia teve, família maior, para olhar para os outros, porque a paróquia deve ser também uma família responsável pelos outros, assim como Jesus fez, né, de olhar os pobres, os doentes. Por onde ele andava havia gente procurando para a cura vem por aí, pelo encontro, né? O Papa Francisco fala da dinâmica, da pedagogia do encontro. Isso é muito importante. Nós estamos separados por desconfianças múltiplas na sociedade, raciais, sociais, econômicas e até religiosas. Isso é muito grave, né? A paróquia de São Pedro, aqui no vídeo da nossa televisão, você vendo a igreja depois de reformada, um trabalho daquela comunidade e como a gente soube se abrir aos outros. Isso é muito importante, James. E também o nosso movimento familiar cristão. Que tal, Valverde?
De fato, James, o movimento familiar cristão tem uma grande responsabilidade. Primeiramente porque é a igreja doméstica. É lá que nós aprendemos e temos espiritualidade. É lá também que nós temos que dar bom exemplo como pais. Importante, veja mesmo, o que nós discutimos muito no movimento. Hoje se gasta milhões com drogas, milhões com prevenção, milhões com tudo. Tudo é milhões, né? Sabemos que nem sempre não vão onde devia ir. Quando vai muito, vai a metade. Com Petrobras e tudo. Petrobras e tudo, né? Inclusive. Mas vejam mesmo, se a mulher saiu para o mundo, porque achou que o homem, como chefe da família, era um cargo importante, trabalhar lá fora. Mas, gente, o emprego mais importante do mundo devia ser a dignidade de ser mãe. Gente, ser mãe é grande responsabilidade. Todos os homens do mundo, bons e ruins, passaram por mães. Então, se os homens soubessem dignificar a mulher, o pedestral que ela merece estar como mãe, eu sou mãe de família, seria uma honra. Mas ela tem uma vergonha de dizer isso hoje. Não, eu sou uma profissional, liberal. Meus filhos estão com uma babá em casa. As babás, geralmente, coitado, não têm qualificação. Então, se o mundo gasta tanto com drogas, tudo que é programa de prevenção, por que não coloca a escola integral para nossas crianças e qualifica melhor nossos professores? Não teria menino de rua, o tráfico seria controlado. E para traficante, tolerância zero. Porque a mãe, muitas vezes, é traficante sem saber. Exato, o recorde é importante. Quando eu estava na Fazenda da Esperança, junto do Dom Antônio, sentia muito isso. As mães levavam escondido crack ou maconha, porque os filhos ameaçavam de correspondência. Mas, mãe, se não trouxer, eu vou para a rua. Eu dizia, mas a senhora, sendo uma traficante do seu filho, ele vai sempre lhe enrolar, porque não é mais seu filho. É uma criatura que cresceu nele. A droga transformou uma criatura. Ele está lhe enganando. Você está sendo uma traficante. Se as mães repensarem o seu papel de mãe e fazerem como filho pródigo, meu filho quer sair, sai. Aqui em casa eu sou sua maior amiga. Dou a vida por você. Agora, droga, tolerância é zero. Se quer, procure seus amigos na rua, vai viver com eles. Agora, aqui em casa, meu filho, você tem que zelar pelo nosso interesse, o bem da sua família. As mães têm grande responsabilidade. Muita responsabilidade. Se elas ajudarem, vai ajudar. 50% do problema será resolvido. Precisa para trabalhar essas mães, porque Cristo queria o quê? A mãe dele, o sim. Eu sou mãe, sou orgulho. Sou sua mãe, dou minha vida por você, meu filho. Agora, não tolero droga. Não pago um centavo de suas dívidas. Que dizia um jovem da Fazenda da Esperança, dizia, seu Val, quando eu queria dinheiro, mandava um amigo meu dizer assim, mamãe, procurava minha mãe, dizia, a senhora, eu sou do tráfico de droga aí, se não pagar R$1.000 até sexta-feira, seu filho está morto. O próprio coleguinha dele, ele ficava rindo disso. Não são mais aquele filho. Para adquirir a droga. Para adquirir a droga. E as mães vão nessa onda. Gente, mãe, diga não. Não, meu filho, droga, não conte comigo. Vai pra conversar com o filho. Não está expulsando, está dando opção, gente. Opção. Ou a rua com seus amigos, ou a casa com seus pais. As mães têm grande responsabilidade. Precisa trabalhar isso. Professor Lair, qual a idade de maior incidência da droga? Olha, eu não sei. Estatisticamente, eu não posso dizer para ninguém onde é que está incidindo. O que eu sei é que está baixando cada vez mais a idade da entrada na droga. E a pior droga hoje são os jogos de rede. Está dentro da sua casa, com a sua filha, com o seu filho, é o WhatsApp, que já é um monte de gente dependente, mulheres, senhoras casadas dependentes. Então a maior droga hoje está dentro da sua casa, está no telefone da sua filha, do seu filho. Cuidado com isso. E essa veio substituir isso que a gente está falando, a conversa em família, o bate-papo, aquela coisa alegre de celebrar a vida, de ajudar um ao outro. Não se ajuda mais em casa um ao outro, não se tira o prato da mesa junto, não se lava, não se arruma a casa junto. Quer dizer, a criança pode aprender assim de parte da família se ela ajuda, se ela tem um papel na família. Meus netos, quando chegam lá em casa, cada um vai lavar o seu prato, está todo mundo ajudando, ajuda a arrumar a mesa, e eles se sentem importantes. Hoje não tem nem mais mesa, cada um come num cantinho, quer dizer, precisa integrar a família. Agora, cada um no seu quarto com o seu... Pois é. O computador, iPad, isso, aquilo outro. Mas, professora Noélia, o Estado, a meu ver, está sendo omisso. É omisso. Muito pouco para a família e para a própria sociedade. A política sobre drogas, ela está muito defasada. Não é? O Brasil, ele não avançou quase nada em relação à questão da prevenção, que não acho que se gasta dinheiro com a prevenção, acho que se gasta dinheiro com tratamento, que já é o problema instalado. Né? Isso aí é muito perigoso, porque daqui a pouco a gente vai ter
a cada esquina uma comunidade ou uma clínica, seja o que for. E a questão da droga é uma questão muito séria, porque você, quando entra na dependência química, você nunca vai se recuperar, você vai viver em recuperação, né? É como se você tivesse uma doença crônica mesmo. Isso é muito difícil. Então, está existindo a ausência, sim, em determinados momentos do Estado, em relação à prevenção, que eu acho que não existe. Como se falou aqui, escola em tempo integral, isso é prevenção, não é? Trabalhar com famílias, isso é prevenção, é a primeira prevenção que existe. Então, as políticas estão realmente, como é que se diz? O Estado está ausente. Quando eu falo Estado, também eu falo na questão federal também, porque aqui nós temos até um programa interessante, né? Que eu vejo com bons olhos, que é o Acolhe, com os Anjos da Paz, mas que esse programa precisa ser também aprimorado, precisa vir outras ferramentas, como existe o CAPS-AD, que precisa também ser melhorado, o 24 horas, que precisa, nós só temos 24 horas no Estado, precisa 5 24 horas, né? Então, a política sobre drogas, ela não existe no seu contexto maior, né? Na questão de você dizer, eu vou para onde se eu tenho meu problema com meu filho? Eu coloco ele aonde? Involuntariamente ou voluntariamente? O professor Laerte sabe disso. Eu recebo por dia 10 telefonemas, por exemplo. Não é menos do que isso. Quando eu desligo meu telefone, que eu ligo, que é um mundo de ligação, às vezes eu até desligo, porque eu não aguento de dizer, bem, é em tal lugar, e a gente indica. Mas eu fui lá e não teve como resolver. Aí foi tal lugar. Então, a gente se é um absurdo realmente. Impotência. Olha, não é uma tão coisa grande. de país subdesenvolvido não, gente. O Japão já tem mais de 500 mil, mais de 500 mil de jovens dependentes de jogos de rede, eles não sabem o que fazer. Olha, a droga mais perigosa no mundo hoje é a dependência da internet, dos jogos de rede. A garotada está se vestindo, no Japão já vai trabalhar vestido de personagem de jogo de rede. Quer dizer, o negócio está muito grave. E a prevenção disso é proteger a família, gente. Se a gente não proteger a família e a comunidade, a igreja... Nós vamos ter um mundo de desamor. A igreja do Padre Henrique, trazendo as crianças de rua para dentro da igreja, os capuchinhos, os jovens fazendo trabalho com meninas que engravidam. Quer dizer, a garotada tem que ter ocupação, eles têm que desenvolver a afetividade, a espiritualidade na sua comunidade. E não através de jogo de rede. Precisamos acordar para isso. E todas as igrejas têm, todas as escolas têm que abrir seus portões para a comunidade e devolver o sentimento de comunidade. Isso é prevenção, já. É prevenção. E naquela época, nós tínhamos o Interact Clube no Colégio Guido. Nós temos os clubes de serviços hoje, mas os grêmios estudantis, tudo isso fazia com que nós nos movimentássemos enquanto crianças e jovens. Mas eu gostaria de perguntar aqui ao padre, a família, como núcleo maior de amor, deveria ser o maior fator de proteção de nossos filhos e netos. Eu também acho, Jânio. Eu estava até pensando aqui que no próximo programa nosso, nós venhamos a falar novamente, e principalmente na criança, né? Porque, como o Valverde falava, né? Na necessidade da escola, tempo integral, eu acho que está na hora da gente rever a modernidade que a mulher teve na vida de hoje, né? Quando ela sai de casa, mas hoje é preciso rever essa saída de casa. Que falta ela faz à criança. O pai também precisa pensar no seu tempo de ausência de casa. A modernidade hoje está pensada com um novo modo, que é a pós-modernidade, que é a maneira crítica da gente ver o que foi feito até agora. Os males causados, as ausências na vida de uma criança são graves, ninguém vai pagar, não há... como é que se chama? A pessoa que cuida da criança, não há quem substitua pai ou mãe, nem tia, nem avó, ninguém. Mãe e pai são pessoas necessaríssimas na vida da criança. Precisamos pensar, e a gente vai proximamente no outro programa conversar sobre isso. E hoje nós temos aqui, recebemos a ajuda da Noélia, do Laerte, para os próximos programas. E eu gostaria, nesse espaço final do programa, de que cada um de vocês deixe uma mensagem
sobre as nossas famílias, as famílias que têm problemas de droga, aquela mensagem de fé, de esperança. Valverde, começamos. Você falou mensagem de fé e de esperança, James. Quem tem fé, remove montanhas. Quem tem Deus no coração, eu sempre digo, não existe o demônio, existe a ausência de Deus. Como também não existe a escuridão, a ausência de luz. A ausência dos pais, gente, é como a ausência de Deus também. E os pais representam o Deus da família. Representa o certo, o correto, o caminho a seguir. Os pais têm que ser referência. Seja referência você, pai, você, mãe. Ame mais os seus filhos, ganhe menos e dê mais presença para eles. Professora Noélia. Você que tem seu filho adicto, ou que mesmo não tenha ninguém que tenha problema com droga na família, ame seu filho, mas não permissivamente. Ame seu filho com um amor, vamos dizer, exigente. Não desista do seu filho, tenha um amor diferenciado. É esse amor que está faltando na sociedade. Essa coisa de fé que foi falada aqui, essa coisa de toque, de estar junto, de estar presente. Não desista nunca da família. A família, o núcleo maior, independente de estar o pai ou a mãe separado, é uma família e ela tem que proteger seu filho. Não desista dele nunca. Tem amor. Esse amor que vai salvar, e essa fé também. Professor Laerte. O amor precisa de tempo. Nós estamos sem tempo para amar. Nós temos tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para sair de casa, para nos ocuparmos com metas estrambólicas, esquisitas de nossa vida. E esquecemos de tempo para pensar sobre nós, sobre nossa família, sobre o amor a Deus. Está faltando tempo para homenagearmos o nosso Criador junto com nossos filhos. Esse tempo, se não existir, nós vamos entregar nosso filho para o mundo e para a internet. Tempo para amar, tempo para conviver, para dançar junto, para cantar junto, para brincar junto. Se não tivermos esse tempo, nós estamos entregando nosso filho para o mundo da droga e da internet. Antes do encerramento, eu gostaria que o Padre Manuel Henrique desse a sua mensagem e também a sua bênção para poder encerrarmos. Realmente, eu acho que esse foi um dos melhores programas de que eu já participei aqui junto com essa equipe. E desejando à família que nos escuta, que nos vê, desejando para ela um bom final de semana, Aproveite o final de semana, os outros dias da semana, sobretudo o feriado que vai acontecer no estado de Alagoas, aproveite para ficar junto com a sua família. E eu peço a Deus que nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu caro telespectador, chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença dos nossos convidados que enriqueceram este programa, e a você da TV Maceió pela nossa audiência e pela sua audiência.